Caros irmãos e irmãs, estamos começando um ano novo, um ano cheio de possibilidades. Que coisa poderia dizer hoje, senão feliz ano novo para você. Desejo que esse ano novo seja novo, e não só um tempo novo que Deus está te dando, mas que você seja uma pessoa nova também. Deus está te dando novas oportunidades, novos dias pela frente, quer dizer, praticamente um cheque em branco para você escrever o que você quiser. Então, é um tempo novo que Deus está te dando. Agora, como você vai viver esse ano? Como eu vou viver? Como nós vamos viver esse ano? Aí é uma bela pergunta. Durante essa reflexão, eu vou fazer esta meditação em 3 pontos. Um ponto sobre o tempo. Muito importante refletir sobre o tempo. Porque o tempo é uma coisa, o Cronos, e outra coisa é o Kairos. São 2 tempos. Um é o tempo dos homens, outro é o tempo de Deus, certo? E uma outra reflexão será sobre os textos de hoje. Uma reflexão breve, todo mundo vai à missa, vai poder escutar também. Tem outros comentadores que comentam os textos bastante. No ano passado eu tenho o vídeo do dia 1º comentando bem direitinho esses textos. Então eu hoje vou gastar algum tempo comentando essa questão do próprio tempo. Certo? O que é o tempo na mentalidade bíblica e na mentalidade grega antiga. O texto do Evangelho para hoje é Lucas capítulo 2, versículo de 16 a 21. Lembrando que hoje a igreja celebra o dia de Maria, Mãe de Deus, chamada Theotokos, que foi um título dado a Nossa Senhora, e que tem tudo a ver com as 2 naturezas de Cristo. Valeria uma reflexão muito profunda sobre isso. Eu sou professor de antiguidades cristãs, então os concílios entram todos naquilo que eu ensino, certo? Valeria uma reflexão só sobre isso, porque Maria foi chamada de Theotokos, ou Theotokos, Mãe de Deus, né? Justamente por conta das 2 naturezas de Cristo. Ela não poderia ser mãe só de uma parte do Cristo, pois bem, mas nós não vamos ter tempo aqui para desenvolver a temática desse concílio que durou um belo tempo e que envolveu muitos dos santos padres da igreja numa discussão belíssima e profundíssima a partir da Bíblia, a partir de termos gregos para definir este dogma. Muito bem. Depois, há uma palavra grega que fala muito sobre Nossa Senhora. Diz que Maria é Hagia Panta, não é? Quer dizer, totalmente santa. Hagios é santo, Panta é todo, totalmente. Então em Maria não houve espaço para outra coisa senão a santidade. E hoje a igreja começa o ano celebrando Maria, Mãe de Deus, uma bela solenidade. Entregar o ano, consagrar o ano aos cuidados de Nossa Senhora será uma bela coisa. Depois, a primeira leitura de hoje traz uma bênção, não é? Aquela famosa bênção, não é? Que Deus pediu a Moisés que desse sobre o seu povo, não é? O Senhor te abençoe e te guarde durante este ano que está começando. Veja que coisa bela. O Senhor te coloque as mãos sobre a tua vida para te abençoar e te guardar, te proteger de todo o mal. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face, quer dizer, o Senhor te faça caminhar na luz e não na escuridão, e se compadeça de ti a cada momento, e tendo compaixão de ti, te livre das maldades do mundo. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz, né? A paz, não a paz que o mundo dá, mas aquela paz dos tempos messiânicos prometida na Sagrada Escritura, chamada Shalom. Já na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos diz que nós fomos resgatados e já não podemos mais viver como escravos, mas agora somos filhos no Filho. Fomos adotados em Jesus para sermos filhos de Deus. E ele diz, se és filho, és também herdeiro. Tudo isso é graça de Deus. Então, comporta-te como filho, dirá São João Crisóstomo. Caro cristão, toma consciência da tua dignidade. Tu és cristão, tu tens uma missão no mundo.
E do Evangelho, ver esse texto belíssimo de Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. A manjedoura é sempre sinal, né, de um espaço de comida, manjatóia, o lugar onde se come, porque Jesus veio para ser alimento para nós. Sua palavra é alimento, seu corpo é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida, não é? Então, dando uma visão geral dos textos, agora me proponho a dizer uma palavra sobre o tempo. O que é o tempo? Primeira coisa, não é verdade que o tempo muda as coisas. Às vezes a gente diz, deixe que o tempo resolve tudo. O tempo não resolve nada por si mesmo. E nem o tempo cura feridas. Se você for uma pessoa rancorosa, e você não procurar ajuda, se não procurar rezar, não procurar a Deus, não procurar às vezes até uma ajuda especializada, um psicólogo, alguém que possa te ajudar, o tempo não vai te ajudar a perdoar as pessoas. Não, o tempo ajuda, o tempo sozinho não resolve. Porque há uma outra pomada que tem que ser passada ali. A graça de Deus. É o amor de Deus. Você tem que estar aberto ao amor de Deus. Você tem que abrir o seu coração ao amor de Deus. Porque o tempo sozinho não resolve nada. Não, deixa, o tempo resolve isso ali. O tempo não resolve nada sozinho. Primeira coisa que eu gostaria de dizer. Estamos começando o ano, então não imagine que o tempo trabalha sozinho. Você tem que trabalhar no tempo. Certo? Fazer a sua parte. O homem muda com o tempo. Esta é outra coisa que eu gostaria de dizer. Você não é a mesma pessoa de 10, 20, 30 anos atrás. Certamente você evoluiu. Sua cabeça, seu coração. E se você é a mesma pessoa, você tem que se perguntar se está aproveitando bem o tempo. Porque com o tempo nós nos tornamos ou tomamos uma outra perspectiva de vida. Olhamos o mundo de um modo diferente, vemos o mundo de um modo diferente, sentimos o mundo de um modo diferente, o coração amadurece a razão, amadurece as ideias, amadurece a sensibilidade, amadurece a capacidade de dialogar com o próximo. Se você é o mesmo e não mudou nada com o tempo, então você precisa pensar. Às vezes tem gente que diz, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Mas até as pedras mudam, gente, com o efeito do sol, da chuva, dos ventos. E nós não podemos ficar parados, precisamos mudar também. Pois bem, amados irmãos e irmãs, o tempo na antiguidade, para os antigos gregos, era chamado Cronos. É o tempo dos homens. E era representado por uma roda que girava, ou então por uma serpente que engolia a própria cauda. Porque o tempo, ele nos dá tudo, mas ao mesmo tempo nos tira tudo. Com o tempo, a beleza que você tinha não terá mais. Com o tempo, aquela memória tão firme que você tinha não terá mais, para decorar lugares, coisas, geografia, tudo quanto. Com o tempo tudo isso se vai, os cabelos se vão, os belos dentes talvez também. Então, o tempo dá e o tempo tira. Com o tempo as coisas se vão. Por isso o tempo tem esse simbolismo de uma serpente que morde a própria cauda, para dizer que o tempo dá, mas o tempo tira também. Interessante que na mitologia antiga, entre os deuses antigos, o deus Cronos era um deus que tinha os seus filhos e depois comia os seus filhos. Até que nasceu Zeus. Zeus que foi escondido pela mãe, para não ser comido por Cronos. E quando Zeus cresceu, Zeus tomou o lugar de Cronos, fazendo com que o tempo fosse agora pensado de outra forma, e não desta maneira tirânica como era pensado. Pois bem, os filósofos dizem, tudo passa, o tempo passa. Dizia Heráclito, antigo filósofo, o tempo passa, as coisas passam. Como a Bíblia concebe o tempo? A Bíblia diz que o tempo é dado por Deus, é dádiva de Deus. O tempo não pode ser outra coisa senão um dom de Deus.
há um tempo dado por Deus e há um tempo próprio de Deus, o tempo dos bem-aventurados, né? A palavra bem-aventurada inclui dentro de si mesma, no grego, a palavra tempo de Deus, né? Makarioi. Kairos é o tempo de Deus, Makarios, quer dizer, Makarioi é o bem-aventurado, aquele que sabe usar bem o tempo e sabe fazer do tempo o lugar de viver a eternidade, ou consegue transformar coisas do dia a dia em coisas excepcionais, porque ele tem um modo próprio de tratar o tempo e de tratar as coisas. Deus distribui o tempo a todas as coisas criadas, para os homens e para o mundo, e todos os tempos estão nas mãos de Deus. Deus tem domínio sobre tudo. Por isso, há um tempo na Bíblia para cada coisa, diz o livro de Coelet. Um tempo para realizar as coisas, as obras. O tempo é também um tempo próprio para realizar a obra da salvação. Por isso é preciso usar bem o seu tempo, usar bem o tempo. Se o tempo é limitado, e se nós sabemos que o nosso tempo aqui é limitado, e se nós sabemos que nós temos uma missão aqui, então nós devemos nos esforçar para cumprir essa missão. Não perder, não jogar fora o tempo. E se o seu tempo e o meu tempo é limitado aqui, devemos sempre nos perguntar: se o meu tempo é limitado aqui, o que eu devo fazer essencialmente aqui? Qual é a minha missão essencial aqui, enquanto eu estou nesta terra? É muito importante pensar sobre isso. Viver bem o tempo. Cícero dizia que mesmo o tempo vago, o tempo ocioso, deve ser tempo bem vivido, porque a ociosidade producente, como dizia Cícero, é aquele tempo que você descansa deitado numa rede, lendo um bom livro, fazendo anotações. Não se trata de um tempo gasto de qualquer maneira, mesmo tempo ocioso, dizia Cícero. É preciso e temos a obrigação de aproveitar o tempo, de não perder nem um só minuto. Os antigos romanos diziam carpe diem, quer dizer, aproveita cada dia, aproveita o tempo, porque o tempo passa. E diziam ainda: adornemo-nos com as rosas quando elas florescerem, porque há uma única estação de flores. Quer dizer, durante o tempo que estamos aqui, não é todo o tempo que temos flores. Se são 4 estações, há estações também que são de chuva, há estações que comportam altas temperaturas, quintura e tudo isso. Adornemo-nos com as rosas quando elas florescem, quer dizer, aproveitemos os tempos belos, os tempos bonitos que Deus nos proporcionar. Os tempos de alegria, que muitas vezes são rápidos. Viver bem este tempo de alegria por excelência, que é o tempo da juventude. O homem vem ao mundo com um tempo estabelecido, por isso é preciso aproveitar bem este tempo. Amados irmãos e irmãs, o tempo não é o mesmo para todo mundo, né? Parece ser o mesmo, né? Alguém diz: eu não tenho tempo de fazer tal coisa. É claro, as 24 horas são as mesmas para todos, mas as concepções de tempo, elas mudam, não é? O tempo para uma pessoa que está precisando de um transplante, o tempo voa, porque se não conseguir o transplante ao tempo certo, poderá morrer. O tempo para alguém que está esperando numa fila no INSS, num banco qualquer, é outra coisa. A concepção de tempo, ela varia de acordo com aquilo que estamos vivendo. Mas uma coisa é certa: o tempo é escasso. Uma certa vez, chegou um missionário de uma grande missão, depois de muito trabalho, cansado, e perguntou, e disse a Santo Inácio de Loyola que estava muito cansado. E Santo Inácio disse: deixa-lhe fazer uma pergunta. Se Deus lhe dissesse: você quer um pouco mais de tempo para realizar outras tarefas, ou você quer morrer agora sabendo que vai para o céu, o que é que você decide?
O missionário disse: eu queria morrer agora e ir direto para o céu. Santo Inácio disse: não, pois a resposta certa seria outra. Seria: se Deus me dá mais tempo, ou me der mais tempo nesta terra, eu quero, porque será mais tempo para fazer mais bem ainda. Se eu já consegui fazer o bem e Ele me der mais tempo ainda, farei coisas melhores ainda, em nome de Deus e para Deus. Então, começando este ano novo, gente, eu lhe desejo que o seu ano seja novo realmente. Não se apegue às superstições. Às vezes a gente quer começar o ano com superstições. Eu só como tal coisa dia 1º na virada do ano. Eu só visto roupa de tal cor, porque assim. Não se apegue às superstições. E não imagine que o seu destino está escrito em algum lugar. Construa a sua vida. Com a graça de Deus, nós seremos aquilo que nós trabalharmos para sermos. Sem esquecer que o tempo é um elemento importante e que é nele que nós realizamos a graça de Deus. É nele que nós nos realizamos também como pessoa. Não esquecer, nesse ano novo que começa, de santificar as horas. Os antigos monges santificavam as horas com a chamada liturgia das horas. Santifique as suas horas, santifique o seu tempo, para que o tempo seja tempo com sabor de eternidade. Desejo a todos um feliz ano novo. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.